Boa tarde. Olha, eu estou rodeada de dois amigos do coração, Padre Wagner e o diácono Nelsinho. Não é verdade, Nelsinho? Olha, faz tempo, né, Ângela? Graças a Deus. Mas você não é fraca, não, essa menina nova que está cantando aqui, essa lourinha aqui, é nova. É nova no Fazendo pedaço. back. A Adriana foi recrutada agora recentemente, mas à noite o show vai bombar. Vai mesmo. As Beijo, mães filho. que aguardem. Nós preparamos algo muito especial para O naipe aí está muito bom, as três cantam muito bem. Graças a Deus. O melhor, né, Ângela? Para Deus o melhor, né? Você é Para assim, né? Deus o melhor, Nelsinho. Essa é sempre a minha meta. Eu brinco muito, inclusive no voluntariado, porque às vezes a pessoa fala, eu sou voluntária. Para Deus tem que ser 100%. Então, é importante isso. E você está muito bonita essa camiseta. Aliás, padre, desde amanhã, esse painel azul marinho está muito bonito na televisão. Você viu de manhã? Eu vi, claro. Tá lindo. E a camiseta azul com Adriana? azul, muito lindo. E eu queria chamar a Adriana, que ele falou que a nossa camisa tá bonita. Vem cá, Adriana, chega aqui pertinho da gente. Lançamento da canção nova. Se você gostou da camisa, liga aí. Qual que é o número? Você sabe como é que é o número que liga para aqui, para fazer compra? Produção 3186-2600. Então, repete aí, gente. É a camisa nova, o lançamento. 12-3186-2600. Então, ajude a canção nova. Olha que beleza poder transmitir isso aqui para o Brasil todo, para o mundo todo. E estamos aqui de menina propaganda, não é isso? E o nosso tema de agora à tarde, né? Peguei aqui a palavra onde diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E ele comigo. Então, estão aqui duas pessoas. Entrarei em sua casa e tomarei a refeição com ele e ele comigo. Essa é a palavra toda completa, né? Ah, a sua é completa. Olha só, eu soltei uma palavra aqui, Padre Wagner. Obrigada. Então, Padre, repete a palavra certinha. A palavra Acho que eu estou emocionada com meus dois amigos aqui. A palavra está em Apocalipse, capítulo 3, não é? Apocalipse, capítulo 3. Então, a partir do versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele e ele comigo. Nossa, que bonito, né, Padre Wagner? Eu começo deixando o senhor fazer uma introdução, né, Nelsinho, nessa palavra. Nelsinho, falar nisso, você tem uma dívida conosco, hein? É uma dívida, é uma música, né? É. Mas essa música vai sair. Ela demora a fazer música, né, menina? Mas não vou levar 20, eu vou levar 20 anos, mas não vou levar 20 anos, não. Estou trabalhando nela, está muito linda. O trem está parecendo trem de mineiro. Tá muito o trem linda está mesmo. vindo. Então tá bom, Padre Wagner. Muito bem. Ô, Ângela, e a maravilha veio esta manhã, como eu falei com o Padre Wagner de manhã, estava vendo em casa, e tudo muito bonito, muito lindo, esse painel azul, vocês de azul, que é a cor de Nossa Senhora, né? É a cor do sábado. E essa palavra de Deus para nós, esse convite, né, de abrir a porta do coração. E a canção nova, graças a Deus, que faz essa parceria, quando vê que uma coisa é de Deus, divulgando esse movimento Mães que Oram pelos Filhos. Como o bispo ontem, né, padre? Ele estava bem por dentro, ele fez um histórico bem bonito, bem assim. Ele viveu, Ele estudou, Nelson. né? Não, Sim. ele viveu. Auxiliar, então, mas ele E acompanhou todo o processo ele falou, do movimento, ele falou desde os inícios, Ele né? experimentou. Dom Vladimir, que é o nosso É. bispo diocesano. Dom Joaquim Vladimir, o nome do meu avô. E ele fez uma síntese muito bonita da gênese do grupo, né? Como começou, como é que... Verdade. Gostei muito. Padre, antes de passar a palavra para o senhor, chegou uma pessoa aqui que estava faltando. Olha aqui. Marca, tem como chegar pertinho? Olha aqui.
Paulinha, nós queremos te dar um abraço e dizer que, por mais que eu consiga, eu não vou conseguir te substituir, porque esta cadeira é sua, minha irmã, minha amiga, e você está aqui no telefone conosco e rezamos muito pelo Felipe. Obrigado, Paulinha. E aí, Padre Wagner, com o senhor a introdução. Bem, o tema da nossa reflexão é Ele, o alimento eterno. É um tema que nos remete ao mistério de Jesus na Eucaristia. É Ele, o alimento eterno. E como nós já podemos apresentar, o texto bíblico que nos orienta nessa nossa partilha é o texto de Apocalipse 3, a partir do versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele e ele comigo. No movimento Mães que Oram pelos Filhos, não há como esse movimento ser um movimento de Deus sem a presença do mistério de Jesus na Eucaristia. Eucaristia que faz a vida da família ser rica de Deus. O movimento das mães que oram pelos filhos coloca em evidência a importância da família para Deus. O quanto que Deus ama a família que nasce do mistério do amor, a família que é abençoada por Deus no sacramento do matrimônio, o casamento do homem e da mulher, e a partir daí o dom dos filhos. A família é profundamente amada por Deus. E hoje Jesus, o Senhor vivo, o Senhor ressuscitado, Ele diz para cada um de nós, para os nossos corações, para as mães que oram pelos filhos, para todas as famílias que nos acompanham nesse momento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, na casa do seu coração, na casa da sua família, e tomarei refeição com ele, e ele comigo. É uma palavra eucarística, porque aqui se fala de banquete, aqui se fala de refeição. A nossa refeição por excelência é a comunhão com o nosso Senhor. Não há potência maior em uma oração, a não ser aquela que brota da comunhão com o mistério de Jesus na Eucaristia. Se as mães oram pelos filhos, devem orar sempre em comunhão com Jesus na Eucaristia. Abrir a porta do seu coração para que o Senhor ressuscitado entre. E nessa entrada do Senhor, que Ele se manifeste na vida de sua família. Por mais que você tenha preocupações com relação aos seus filhos, a graça de Deus não é só para o seu filho, por quem você ora, por quem você intercede. A graça de Deus é para a sua família. Por isso, o convite de nosso Senhor é que nós nos alimentemos deste alimento eterno que é Jesus na Eucaristia, para que, de fato, a nossa vida e a nossa família sejam ricas da vida de Deus. Nossa, que bonito, padre. E como é um talk show, as mães colocaram algumas perguntas. E com esse bate à porta, né, que Deus vai abrir para nós, Nelsinho, tem uma pergunta aqui. Como podemos estar cada vez mais próximas de Jesus através da Eucaristia? Padre Wagner começou a introdução aí, né? Claro que a oração que mais agrada a Deus é a Santa Missa, né? E também aqueles que comungam e aqueles que têm impedimento também, os casais segundo a união, é bom te lembrar aqui, a igreja acolhe com muita misericórdia a história desses casais, né, padre? Tem uma compreensão
E é engraçado, tem uma pastoral, inclusive eles mesmos falam que é a única pastoral que não pode crescer. Eles falam, os casais, os próprios casais que União falam que essa nossa pastoral não pode crescer. O pessoal do Rio de Janeiro falava para a gente assim, porque realmente é uma história. Então a Eucaristia, o altar não nos divide. Os que comungam por amor, e os que por algum impedimento não podem comungar também não comungam por amor. Então, quando eu fui ser formador na Avrinhas, o Padre Jonas me pediu que fizesse encontro para casais de segunda união. Eu relutei no começo, mas realizamos 5 encontros lá de casais de segunda união, e foi muito lindo, com o Padre Luciano Scampini, que o Padre vai conhece bem, é um padre que foi ordenado junto com o Padre Jonas, e ele era do Mato Grosso, italiano, tem um irmão sacerdote, e baseado na Familiares Consórcio, ele fez todo um encontro muito lindo para nós, explicando o que é um casal de segunda união. E muitas histórias. Por exemplo, na hora da Santa Missa, ninguém comungava, só o sacerdote, e ele só colocava a mão na hóstia consagrada. E muito interessante as histórias, aquela senhora chorando, falando que aquele homem criou os filhos, como é que ele ia abandonar? Aquele homem criou os filhos dela, foi o pai dos filhos dela. Então tem muitas histórias, e Deus escuta essas lágrimas. E também uma piada que contava entre eles, os casais de segunda união, dizendo assim, o que está acontecendo lá? Não, são os meus filhos brigando com os seus filhos por causa dos nossos filhos. Porque tinha o filho dele, o filho dela, e tinha o filho dos dois. Então, as mães que oram pelos filhos extrapolam também não aqueles que comungam, as que não comungam. Você também faz a sua adoração, vive o seu momento de adoração também aí, e o altar não nos divide, nos une, porque Deus entende a história de cada um, cada caso é um caso, não cabe a nós julgarmos, mas todos estamos reunidos em redor da Eucaristia e o Senhor que nos ama. E aí, Padre Wagner, o Nelsinho trouxe na pauta a comunhão espiritual. Num ano de pandemia, isso é um assunto muito atual. O senhor quer falar alguma coisa sobre isso para as mães também? Sem dúvida. A comunhão com o nosso Senhor se dá, antes de tudo, pela fé. A fé é que me coloca em comunhão. Jesus mesmo disse que quem crer tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Agora, a fé produz conversão. Então não adianta também eu participar da Eucaristia, a Sagrada Comunhão, se eu não vivo um processo de conversão, de santificação, de produzir no meu dia a dia, da vida de família, no trabalho, frutos de conversão, frutos de reino de Deus. A comunhão com Deus, portanto, antes de tudo, se dá pela fé. Porque eu creio, eu me uno a uma comunidade de fé. Não existe comunhão individual. Existe comunhão eucarística, que é comunhão com a igreja, o corpo místico de Cristo. Eu vou para a minha missa. Bem, já perdeu o seu tempo. A missa é nossa. A missa é da igreja. Eu vou tomar a minha comunhão. Não. É sempre mistério de comunhão com o corpo místico de Cristo. E desse mistério, todos os fiéis batizados, vivendo sua vida de forma irregular ou não, fazem parte. Certo? Então é por isso que o diácono Nelsinho já desenvolveu ali um pouco a realidade de casais de segunda união, e nós poderíamos falar de tantas outras realidades de pessoas que, por diversas circunstâncias, não podem tomar o sacramento da Eucaristia, mas pela fé, pela oração, pelo testemunho da fé na prática do amor, na prática da caridade. Jesus ele coloca no final do Evangelho de São Mateus, dentre as parábolas escatológicas, as parábolas dos fins dos tempos, aquela parábola onde ele se identifica com os mais necessitados. Quem passa fome, quem está sozinho, quem está na cadeia, quem me destes de comer, me destes atenção, fostes me visitar. Quem é que vai dizer que uma pessoa que não vive o testemunho da fé pela prática da caridade em relação aos empobrecidos, aos enfermos, aos esquecidos do mundo, essa pessoa, quem é que vai dizer que essa pessoa não está em comunhão com Deus? Quem sou eu para julgar?
Então, isso não desmerece a importância do sacramento da Eucaristia, da comunhão com o corpo e o sangue de nosso Senhor, mas também nosso Senhor ele abre o leque para favorecer a comunhão de salvação por outras vias. E aí, né, Padre Wagner, nós temos o cuidado de, no movimento de mães, orientar, porque às vezes a pessoa acha que não pode, mas ela pode buscar saber se aquele casamento foi real, o matrimônio foi real ou é nulo. Então, a gente tem trazido isso muito no coração das mães, porque a igreja ela é tão misericordiosa que ela olha também para aqueles casamentos que a pessoa disse um sim que não sabia. Tem algumas situações aí que a mãe precisa ficar atenta, não é verdade? Sim, é claro, de acordo com a sua situação, todos nós devemos buscar na vida da igreja direção espiritual, certo? Porque ninguém pode trilhar o seu caminho de fé sozinho. Nós somos uma comunidade dos que creem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Porque cremos, participamos de uma comunidade de fé. Você sabe que eu gosto muito do catecismo da Igreja Católica, né? E está dando aula para a gente. No catecismo, o catecismo ele tem a primeira parte que desenvolve toda a doutrina da fé, né, da Igreja a partir do credo. O credo, o símbolo dos apóstolos, e o credo niceno-constantinopolitano. E, portanto, ali no catecismo, o catecismo deixa bem claro, quando eu digo, eu creio, que é muito importante dizer isso, ou seja, aquela profissão de fé que brota do meu ser, brota do meu coração. Eu creio, quando eu digo eu creio, ao mesmo tempo eu estou dizendo nós cremos, porque eu creio, não com a fé que eu acho que deva ser, eu creio com a fé da igreja. Eu creio com a fé que eu recebi no batismo. Eu creio com a fé que eu recebi do Espírito de Deus. É a fé da igreja. Então não é a minha fé, o que eu acho de fé. Não. Por isso, quando eu digo eu creio, ao mesmo tempo eu digo nós cremos. Bem, buscando na vida da igreja o auxílio, a ajuda dos sacerdotes, os mestres da fé, eu vou também poder perceber que, de repente, as situações irregulares da minha vida, as situações irregulares da minha conjugalidade, elas têm soluções, não é? E aí o padre vai saber encaminhar, por exemplo, para a realidade de um tribunal eclesiástico para verificar a validade ou não do casamento que, por diversas circunstâncias, faliu, acabou o casamento, a conjugalidade, e a pessoa quer regularizar a sua situação. Então busque a ajuda do sacerdote que saberá encaminhar para verificar se o seu casamento ele foi válido ou não. Ângela, eu tenho um testemunho nesse encontro de casais que fizemos. Tinha um casal que testemunhou o seguinte, quando o sacerdote soube que aquele casal era de segunda união, e aquele casal estava bem à frente das coisas da paróquia, mandou o casal embora da paróquia. Embora mesmo, vou embora daqui e tal. Aí o rapaz falou assim, padre, a gente pode sentar no último banco? O padre falou, pode. E eles iam sentar no último banco. E o filho deles cresceu vendo eles na igreja, ele tocava na missa, tinha 14 anos. Então o pessoal da banda já sabia. Ele tocava a primeira música da comunhão, deixava a guitarra dele lá, ia lá no pai e da mãe dele, sentava no meio dos dois, pegava a mão do pai e da mãe, punha no peito, falava, pai, mãe, eu comunguei agora. Jesus está aqui no meu coração. Toca ele aqui no meu coração. Desse jeito vocês podem. Nossa, eu chorei. E eles contavam chorando isso, que o filho fez muitas vezes isso com eles. Então você vê que realmente o amor, como o padre Wagner falou, depende da situação, lógico, cada um sabendo a sua condição, não é a minha fé, mas a fé da igreja, eu creio, né? Esse menino, ele foi tão tocado e foi bênção para os pais também. O Nelsinho, tem até uma pergunta aqui das mães uma mãe que colocou na nossa rede. Posso dedicar a minha comunhão por meu filho? As intenções, né, você comungar, lógico, você pode, você não vai comungar no lugar dele, mas você oferece em comunhão, não é? As intenções da Santa Missa. Independente, às vezes eu falo, não leu o meu nome lá no altar, puxa, mas Deus sabe. Às vezes não dá para ler todos os nomes.
Mas aqueles nomes que o padre lê, eles representam aquilo que está no seu coração. Então, toda vez que você participa da missa e você oferece por alguém, lógico, Deus está atento. É o momento da graça maior, né? Aliás, não só a Santa Missa, mas é fato, né, padre, que nos grandes santuários do mundo, a hora da graça é a hora da exposição do Santíssimo, quando as bênçãos acontecem. Também, logicamente, a Santa Missa é um local privilegiado de intercessão pelos mortos, de rezar por aqueles que faleceram. É um momento, está com a saudade do pai, da mãe, é na hora da missa, manda celebrar uma missa para o seu pai, para a sua mãe, para a alma deles. Eu sou muito assim, daquela saudade, fala, nossa, o pessoal de Minas brinca, o pai está pedindo missa. A gente manda celebrar uma missa. Então, as intenções pelos vivos, as intenções pelas pessoas que estão vivas, e tudo está no nosso coração. Você tem um momento próprio para isso na Santa Missa, né, padre? Sim, depois existe a graça do mistério da comunhão com o corpo de Cristo, né? São Paulo desenvolve, né, uma teologia do corpo, né, uma teologia do corpo místico de Cristo. Ele fala que Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, né? Jesus ele apresenta um pouco em forma de parábola a realidade da videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, vós sois os ramos, não é? Evangelho de São João, capítulo 15. Portanto, a partir do mistério da comunhão com o corpo de Cristo, então, se eu comungo, todo o corpo de Cristo é beneficiado pela comunhão de um... Repete isso, padre. Ué, gente, é claro. Se eu comungo, todo o corpo místico de Cristo, vai dizer São Paulo, não é? Então, se um membro padece, o corpo padece. Mas se um membro é exaltado, todo o corpo é exaltado. Essa analogia, né, que Paulo faz entre o corpo místico de Cristo e o corpo humano, não é? Portanto, podemos dizer assim, o filho, a filha, as pessoas que eu tenho laço afetivo, comungam por tabela, não é? Comungam por tabela. Ou seja, elas comungam pelo fato de que eu comungo e desejo que a graça de nosso Senhor, a graça da misericórdia de Deus, também alcance o coração dos meus. Então, naquele momento que eu comungo, que eu faço a minha oração, depois de ter comungado o corpo e o sangue de Jesus, então eu rezo, né, pelas pessoas que eu gostaria que aquela graça também alcançasse. E isso tem o seu efeito, né? Sem contar, claro, a mãe. A mãe comunga. A mãe é uma mulher eucarística. Marido mal faz o sinal da cruz. Só que o marido consome nosso Senhor por tabela, pela comunhão que ele tem com a esposa. Existe uma comunhão mística pelo sacramento do matrimônio, mas também existe uma comunhão no sentido, os meus dons, meus talentos. Então, eu cuido da casa, eu lavo louça, eu faço comida, eu passo roupa, eu lavo roupa, essas coisas todas. Tudo isso é doação de amor. Então, quando o marido se beneficia desses dons da esposa, ele comunga nosso Senhor. Isso é interessante. E assim é toda a mística, né, da fé, da comunhão com nosso Senhor. Esse é o ideal? Não, o ideal é que o marido também tome o corpo e o sangue de Jesus. Certo? Mas se eu não consigo o ideal, pelo menos eu vou no real. Eu me invisto no real. E quem sabe um dia ele possa, os filhos, possam comungar o corpo e o sangue de Jesus. Isso me lembrou, padre Wagner, o Adilson, porque você sabe que o Adilson é de caminhada. Mas, o Adilson, seu marido. O Adilson, meu marido. Masterchef. O Masterchef, o meu José, né? E é interessante que às vezes eu falo isso com ele, né? E ele fala comigo assim, não, mas você já reza tanto, você já comunga tanto, eu vou de tabela. Eu falei, mas você me ajuda a chegar lá. Exato. E como nós estamos num talk show, nós combinamos que esse talk show é musical. Por isso que a Adriana está aqui conosco. Vamos cantar essa, primo? Vamos ver se eu conheço. Acho que você conhece. Amém. Se não conhece. Jesus. Peraí. Senhor, quando te vejo
no sacramento da comunhão. Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Graças e louvores Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, em si meio à tribulação, eu me esquecer de ti. Ilumina as minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Essa música faz lembrar que um rapaz, foi até em Maceió, um senhor veio falar comigo que ele ia à missa, mas ele era brigado com o irmão dele, ele não comungava. E tem muitos que fazem isso, né, padre? Muitas vezes vão à missa e não comungam, porque não tem nenhum impedimento assim, dirimente ou impediente, como fala a teologia, mas não comungam porque tem uma desavença. Ele tinha uma desavença séria com o irmão, não falava com o irmão mesmo, há anos. Mas quando ele ouviu essa música, foi queimando o peito dele, vontade de comungar. E ele com aquela mágoa, e ele chorava na missa. Quando acabou a missa, ele foi lá, ele conheceu o padre conhecido dele, ajoelhou nos pés do padre, disse: "Seu padre, quando te preocupa, o que aconteceu?" Falou: "Padre, me escuta, padre." E ele confessou ali, e o padre falou: "Vem cá." Levou ele dentro do sacrário, ele comungou. Quando ele ouviu isso, né? Que não comungo porque mereço. Então, realmente é isso. Eu louvo a Deus. E tão bonito na voz da prima, né? Eu falo que tem o Eugênio Jorge, que é a voz das Américas, a voz masculina. E a nossa Adriana Arisa é a voz feminina das Américas, né? É um time. Nossa, que elogio! Ela sabe que eu falei. Né? Ela já foi mesmo lá para cantar lá no Grêmio, lá da música cristã, né? E realmente o timbre da voz, o padre também canta, sabe? O timbre da voz da Adriana é inconfundível. Você ouviu e fala: é a prima. Não tem como misturar, né? Então, louvar a Deus por essas vozes lindas e essas músicas que Deus inspira, porque essa música eu fiz diante do Santíssimo, não foi para gravar, é uma oração que virou música, né? Depois. E essa música, né, Nelsinho, numa das noites, das madrugadas da gente jantando lá depois dos encontros, me perguntaram qual era a música que eu mais gostava. E eu falei que era essa. E eu não sabia que o Nelsinho era o autor da música. Ele olhou para minha cara e falou: "É minha." Eu falei: "Como assim?" Lembra, Nelsinho? No meio de uma fechada. Essa música mexe com o meu coração. Sabe por quê, padre? Tem até uma pergunta aqui que tem muito a ver com isso. O que representa Jesus ter se dado em alimento para nós? Entender isso, né? Que a gente não merece, mas que Jesus se deu. É de graça. Sim, porque a Eucaristia nós estamos vendo de um modo especial nesse tempo pascal. Estamos vivendo o tempo pascal. Já começamos agora as leituras do Evangelho de São João, capítulo 6. A partir das vésperas de hoje começa a terceira semana do tempo pascal. E vocês vão perceber, né, a partir desta terceira semana do tempo pascal, nós vamos ler trechos do Evangelho de São João, capítulo 6, onde Jesus apresenta o discurso sobre o pão da vida. Então, é o discurso eucarístico do Evangelho de São João. Porque o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas
nos apresentam aquela cena da última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia, na última ceia. São João, ele não apresenta a narrativa da última ceia. Ele tem os discursos de Jesus na última ceia, lá no capítulo 13, começando com lava-pés, a esse discurso que eu falei da videira e dos ramos, o Paráclito, o mandamento do amor. Então, capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de São João, que acontece no contexto da última ceia. Mas o discurso eucarístico do quarto evangelho está no capítulo 6, que nós vamos ver agora durante essa semana. Pão da vida, quem comer da minha carne viverá por mim, a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Tanto é mistério de comunhão com a Páscoa de nosso Senhor. Nós vivemos em comunhão com a Páscoa de Jesus desde quando fomos batizados. Não é possível ter acesso à Eucaristia se você não recebeu o batismo. A porta dos sacramentos é o batismo. Eu lamento muito nesse tempo pascal, quando eu vejo assim alguns irmãos, né, fazendo reflexões sem qualquer referência ao batismo. Sem qualquer referência. A comunhão com o mistério pascal se dá a partir do batismo. Do batismo. Falta batismo nesse povo, hein? Falta batismo, né, Nelson? Depois, aí sim, que eu sou batizado, eu sou inserido no corpo místico de Cristo, na comunidade cristã, e aí depois eu me preparo para receber a Sagrada Comunhão. Certo? Bem, a graça batismal, ela é renovada por meio dos outros sacramentos. Tendo em vista a Eucaristia, eu comungo o mistério pascal de Jesus pela Eucaristia, que me dá força para saber lidar com as mortes da vida, as pequenas mortes, até o dia em que eu morrer para passar desse mundo para a glória de Deus. A última Eucaristia que se chama viático, não é? O viático é a última comunhão eucarística. Muitos sacerdotes têm a graça de dar o viático, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão que visitam os enfermos, dão o viático, né? Ou seja, a última comunhão que nos leva para o céu, para a glória de Deus. A Eucaristia, portanto, me dá força para eu lidar com as mortes do dia a dia, as mortes da frustração, do desânimo, da depressão, né? De uma vida marcada por sofrimentos, por situações que eu não consigo resolver, desemprego, situações financeiras. Quantas mortes? A morte por ser traído, e tantas outras mortes. A Eucaristia me dá a graça de perseverar na caminhada da fé, no testemunho de Jesus Cristo, mesmo lidando com essas mortes. A pandemia que nós estamos vivendo, não é? E também a Eucaristia é pão da vida, é ressurreição. Eu ressuscito com o nosso Senhor, eu encontro na Eucaristia sentido para viver a eternidade desde agora. Porque eu estou comungando o nosso Senhor, eu estou comungando a vida de Deus. A eternidade já se derrama nessa minha vida passageira. A eternidade se derrama nessa vida passageira. Então não há motivo para desespero, gente. Nós enfrentamos sofrimentos, dificuldades, mas quem realmente é um homem eucarístico, uma mulher eucarística, não pode viver no desespero, porque a eternidade já se derrama em nós pela Eucaristia. Por isso que vale a pena, né, ter essa devoção, mas devoção eu digo com força, né, não é uma devoção qualquer, mas essa piedade, essa vivência de comunhão com o nosso Senhor no mistério da Eucaristia. E eu louvo a Deus que vendo o padre falar, o padre está falando, mas o padre bem há pouco tempo perdeu sua mãe, né? E eu fico até emocionado de falar e ver o testemunho do padre como vice-presidente da Associação Canção Nova, que responde pelo Monsenhor Jonas, carrega a cruz ao lado do Monsenhor Jonas. Ele não parou de celebrar a missa, de nos animar. E eu fico só pensando, minha mãe está lá em casa, estamos cuidando dela, né? Quando chegar a hora, a gente vai ter força, mas só de pensar, você tem a querida Ana Olga lá, um beijo para ela. Mas a mãe não é mãe é só uma, né?
Mas, Padre, louvado seja Deus, porque que o Senhor fala, o Senhor vive, né? E vendo o consolo de Deus na sua vida, a força que Deus lhe deu nesse momento que você entregou a sua mãe nas mãos do Senhor, bem há pouco tempo. E falando do batismo, não dá nem para cantar, porque é tão nova a música, mas acabamos de gravar uma música, eu, a prima e o Eugênio, Sacramento do Batismo. Uma música grande, que eu levei 7 anos para fazer. Não vai 7 anos para fazer a sua, não vai mais cedo. 7 anos para fazer. Não dou conta, não. Eu sou de 8 meses, Manelson. E nós gravamos um clipe muito lindo quando eu realizei o batizado do meu netinho Samuel, com imagens do batizado e externas também. A prima já gravou a parte dela, o Eugênio já gravou, eu já gravei também. Está quase pronto. Vai ficar lindo esse clipe. E realmente é isso. Eu sou apaixonado pelo sacramento do batismo. Porque a gente, quando celebra o batizado, né, é algo maravilhoso, as orações todas. Então, essa música vai ser, guarde esse nome, Sacramento do Batismo. Está disponível já no YouTube. Põe lá, Diácono Nelson Correia, Sacramento do Batismo. Eu, a prima. Que vocês, não vai ter um spoilerzinho aí, fala aqui não? Para nós, o que você sentiu quando gravou essa música? Quando eu te mandei para você dar uma ensaiadinha? Não, quando o Nelson mandou para mim, é uma música que a gente chorou muito, a gente mandou os áudios para você, né? A gente chorando quando ouviu a música pela primeira vez, porque realmente é uma data que precisava ser celebrada de verdade, né, Padre? Porque o poder e a graça que é esse sacramento na vida de todo ser humano, né? E que às vezes a gente deixa passar desapercebido. Eu comemoro o meu batizado, o batizado Davi, e celebrar mesmo essa graça maravilhosa que Deus nos dá. No dia do batizado Samuel, a gente se emocionava de ver ali, né, primo? Na hora que você colocou o Samuel no altar, né? E com tudo aquilo que essa letra diz, uma música forte, gente, vocês aguardem. Uma música para nós relembrarmos a importância desse sacramento e o quanto ele abre as portas para um caminho que nós vamos viver com Deus, buscando cada vez mais viver essa vontade de Deus. E falando em abrir as portas, né? Eu aprendi muito, Padre Wagner. Nós temos um serviço que é nas escolas, chama Ama Escola. É a forma que a gente tem para pescar fora da igreja, né? Porque as reuniões acontecem no horário que a mãe está levando ou está buscando o filho. E isso está sendo muito importante, por quê? Porque muitas vezes não valoriza o batismo, o sacramento. Por quê? Porque as mães não conhecem. E quando a gente vai até elas, com certeza, elas começam a desabrochar. Eu tenho a experiência da Crisma, a Aline está aqui comigo. Nós tivemos primeiro a turma com 60 e tantos homens, depois 58, agora nós estamos com 100. Eu estava lá na Crisma. Você estava na Crisma. Com Dom Luiz. Com Dom beijo Luiz. Dom Luiz. Beijo mesmo, né? E o que acontece? De 58, 15 não tinham sido batizados, Padre Wagner. Desses 15, é verdade, né? O Sim viveu lá com a gente. Desses 15, desses 58, devia ter uns 20 que não tinha a primeira comunhão. Então, a gente faz em parte para chegar na Crisma. Faz primeiro o batizado daqueles que não são, depois a gente faz a Crisma. Então, eu louvo a Deus por esse serviço Ama Escola, porque essas mães estão lá na porta evangelizando mães que não têm evangelização. Posso dar uma palhinha, então? Você vai cantar para nós? Um dia muito importante, apresentaram-me ao sacerdote, que perguntou o meu nome e pediram batismo para mim. No dia do meu batismo, minha fronte foi marcada pelo sinal da Santa Cruz, para sempre, eternamente. No dia do meu batismo, recebi uma unção na minha cabeça. Na minha cabeça, Meu coração. e no meu coração. No dia do meu batismo,
No dia do meu batismo, santos foram invocados. santos foram invocados. Recebi uma unção no peito. Recebi uma unção no peito. E a graça de Cristo. E a graça De Cristo penetrou em minha vida como aquele óleo em meu peito, alcançou meu coração aquela santa unção. Bendito seja o Senhor Deus, porque pelo óleo da oliveira. Nossa, é por aí. Tô emocionado. Continua, tá lindo. Eu peguei orações, literalmente tem essa oração, né, padre? Bendito seja o Senhor Deus, pelo óleo da oliveira. Assim, durante o rito, né? Durante o rito, né? E realmente vai ficar muito lindo esse clipe. E eu não fiz por causa do batizado do Samuel. Acontece que o Samuel, a Miriam casou, ficou grávida. Falei, nossa, tem aquela música. Aí eu terminei a música nos dias. E tudo é providência de Deus. Logo você vai ver esse clipe. Eu, a Adriana e o Eugênio Jorge cantando. E eu sinto que vai ser uma graça muito grande. O padre falou, é reassumir as graças do nosso batismo, as promessas. Numa frase eu falo, no dia do meu batismo, meus pais e meus padrinhos renunciaram a Satanás por mim, professaram a fé por mim, mas hoje o que eles fizeram, livremente eu faço, eu renovo as promessas do meu santo batismo. Que a gente precisa renovar essas promessas que nossos pais fizeram por nós. Agora, a gente livremente o faz, né? Como cada batizado, a gente renova isso. Tem uma graça de Deus muito grande, nós reassumimos essa graça desse batismo, e essa maravilha que foi naquela missa. Como é que chama aquela paróquia mesmo? Aquela igreja? Uma missa, São Camilo de Leles. Igrejinha pequena, e eu, ao lado do Dom Luiz, e ele celebrando ali aquele tanto de homens, né, que receberam o sacramento do batismo, primeira comunhão, e estavam recebendo o crisma. Então isso é uma graça de Deus muito grande, a gente toma posse das graças do nosso batismo. Nesse tempo de pandemia, tempo de sofrimento, você que é batizado, você é morada do Espírito Santo. Então, tira do seu coração essa ideia de suicídio, né? Queremos pedir muito a Deus ter misericórdia. Eu estou muito tocado, padre, porque nós tivemos aqui há poucos dias um dos donos daquelas barraquinhas que sobem ali, porque ele é um rapaz que eu lembro muito bem dele, que tinha um cabelo bem grande, amarrado assim, e ele suicidou-se. Atolado em dívidas, e isso foi uma coisa que tocou muito o coração da gente. Então eu queria até rezar nesse momento. Eu sinto que, como eu falava aqui, muita ideia de morte, de suicídio, de desespero. Tome posse dessa graça que você recebeu do Espírito Santo, que é essa luz infusa no seu coração aí, a luz da fé que você recebeu no dia do seu batismo, está aí para te fortalecer. Renove as promessas do seu batismo, renunciando a toda ideia do demônio, porque um dia estávamos sorrindo para a vida, a gente falava contra o suicídio, e uma moça depois ligou que ela ouviu uma voz assim, ela estava no 9º andar, ela ouviu uma voz assim, ó, pula, acaba com esse sofrimento, uma voz mansa, uma voz tranquila, você falando com ela, pula, olha, acaba com esse sofrimento, para com isso, você está sofrendo tanto, não vai doer nada, vai ser um segundo. E a gente falando na canção, não faça isso, não faça isso. É o que a gente faz agora, no meio dessa palavra, dizer a você, renuncie a essa ideia de morte, essa ideia de suicídio, e muitas pessoas sofrendo, muitos policiais no limite do seu estresse, muitos enfermeiros, médicos, paramédicos, pessoas que trabalham em hospitais, que já passaram do limite do esgotamento. Não ceda essa ideia do suicídio, da morte, porque Deus te ama, Ele te ama do jeito que você está, como fala o querigma da igreja, Ele te ama incondicionalmente, pessoalmente, do jeito que você está agora, dizendo que não tenho nada para oferecer para Deus, a não ser essa ideia terrível de morte no meu coração, que Deus te liberte, nesse momento que falamos de Nossa Senhora, pela intercessão da Nossa Senhora da Salete, te liberte todo sentimento de morte, dessa situação tão difícil que o mundo inteiro passa. Mas com fé em Deus vamos vencer essa situação, e você vai vencer também, seja
Que Deus te abençoe neste momento. Eu retomo a palavra que foi proclamada no começo dessa nossa partilha. Eis que estou à porta e bato. Que cada um possa ouvir esse apelo de Deus no fundo do seu coração. É a presença do Senhor ressuscitado, que pela graça da fé bate à porta dos nossos corações. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Abra agora a porta do seu coração e acolha o Senhor Jesus. Proclame o senhorio de Jesus na sua vida. Proclame o senhorio de Jesus nos seus sentimentos, em suas decisões, nos seus sofrimentos. Diga: Jesus é o Senhor. Os que foram batizados, os que nasceram do alto, os que nasceram da graça, nasceram do Espírito, podem dizer: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga agora que Jesus é o Senhor dos seus pensamentos, dos seus afetos, dos seus sentimentos. Você que é mãe e vive tantos sofrimentos, proclame agora o senhorio de Jesus. Proclame o senhorio de Jesus em todo medo. A angústia que você vive por conta também desta pandemia, o medo de perder o emprego, as incertezas, vivemos tempos de tantas incertezas. Proclame agora o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor dos meus medos, das minhas angústias, das minhas decepções, das frustrações. Proclame agora o senhorio de Jesus. Ele está à porta dos nossos corações. E Ele bate porque Ele chama agora em causa a nossa liberdade. Jesus não invade o coração de quem quer que seja. Jesus não invade com a sua graça o coração de quem quer que seja. É uma solicitação do amor do Senhor. Ele faz esse pedido, Ele bate, Ele solicita. Em plena liberdade, abra o seu coração. Diga: Jesus, entre agora no meu coração. Entre na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Todas as situações que me causam dor, sofrimento, medo, angústia. Também nas nossas situações de pecado. Pela graça do Senhor e de Jesus, o Espírito Santo de Deus desperta em nossos corações arrependimento dos nossos pecados. Porque o batismo também é essa experiência de sermos lavados nas águas do Senhor, sermos purificados dos nossos pecados. Por isso, Senhor, lava agora os nossos corações, purifica os nossos corações de todo o pecado. Nós renunciamos ao mal, Senhor. Na renovação das promessas batismais, nós dizemos não ao demônio, autor de todo o pecado. Nós dizemos não à comunhão com o mal. Nós dizemos não ao pecado. E fazemos essa renovação espiritual aqui neste momento e dizemos não ao pecado. Dizemos não ao espírito do mal. E aí o espírito também de suicídio, como o diácono Nelsinho proclamou, o espírito de traição, de adultério. Dizemos não ao espírito de adultério. Dizemos não à infidelidade. A vida marcada por tanta corrupção, injustiça. Dizemos não a toda agressividade. Nosso Senhor agora cura tantos corações de pessoas marcadas por muitos sofrimentos, de brigas, de violências dentro de casa, dentro da família. Crianças sendo violentadas, esposas sendo violentadas, maridos também sendo violentados. Quanta violência! E o Senhor Jesus que entra porque Ele bate às portas do nosso coração. Ao entrar, Ele ressuscitado diz: a paz esteja convosco. O Senhor Jesus está agora ministrando a paz aos corações. A paz esteja convosco.
Quem é eucarístico vive na ação de graças a Deus, no louvor de Deus. E agora louve o Senhor. Bendiga o Senhor, meu irmão, bendiga o Senhor, minha irmã. Você que é do movimento Mães que Oram pelos Filhos, louve, bendiga. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Bendiga o Senhor pelo dom do seu batismo. Bendiga o Senhor porque você foi lavado, você foi lavada pelas águas do Senhor. Bendiga o Senhor. Adore o Senhor também, em espírito e verdade nós adoramos Jesus, presente no meio de nós. Ele que vem cear conosco. Ele que serve, ele não quer ser servido, mas é o servidor da graça, o servidor do amor. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigada, Senhor, porque somos renovados, Senhor, pela força do sacramento. O poder do sacramento agora toma, Senhor, o nosso coração. Você, mãe, que sofria um cansaço, que estava esgotada diante das situações difíceis que a sua família se encontra, diante dessa pandemia, no qual você precisou ser as costas de ferro da sua família. Você que nesse momento pedia ao Senhor a graça de ser uma mulher eucarística, a graça de ser fiel a Jesus eucarístico, de buscá-lo cada vez mais. Você agora é tomada pela força desse sacramento. O seu coração se inflama, porque é a força desse sacramento que renova a sua força, renova o seu ânimo, renova a sua esperança, que te dá uma nova alegria diante dessa missão que Deus te confiou. É o poder do sacramento, nós não podemos esquecer. Uma vez batizados, uma vez que nós podemos comungar Jesus, nós não podemos esquecer da força que esses sacramentos trazem em nós. Renuncio ao pecado, renuncio ao demônio, a tudo que desune, para seguir Jesus. E proclamo, sim, eu creio em Deus Pai, o Criador, em Jesus que nasceu da Virgem, no Espírito de amor. Enquanto rezavam, me veio à cabeça o livro de Jó, um midrash, né? Quando Jó, cheio de feridas, com a notícia que tinha morrido todos os seus filhos, tinha pegado fogo em tudo, e a mulher dele diz para ele: nega o teu Deus e morre, né? E ele diz: aceitamos os bens e não vamos aceitar os males que vêm de Deus, num contexto. Quando nós não entendemos as coisas de Deus, somos levados a negar. Deus não existe. Então você estava pensando, Deus me abandonou. Onde está Deus nessa situação? E muitas famílias, né, Padre e Ângela, que perderam mãe, perderam 2, 3 filhos. Filho perdeu pai, mãe, irmão. Pessoas muito próximas. E você não entende, e nós não temos a explicação aqui. Hebreus 11. A fé. A fé é a certeza que não se vê. Que você possa tomar posse da fé agora. Somente na fé. E abrir essa graça ao Espírito Santo Consolador, que vem renovando as suas forças. Aquilo que você não entende, que eu não entendo, que não tem explicação humana, que vai te consolar. Que Deus possa te consolar, te arrancar desse abismo. Você tomando posse hoje das graças do seu batismo, das graças da palavra de Deus, no ano da palavra, das graças da Eucaristia, das graças do sacramento e da igreja. Quando eu falava aqui, eu vi o bispo aqui,
minha frente, né? O crucifixo dele brilhando assim, eu via a Mãe Igreja nos abençoando aqui, estando conosco. Você não está sozinho. E nós louvamos e bendizemos a Deus por todos os sacerdotes e todos os bispos do nosso país, sacerdotes muito sofridos com as igrejas fechadas, mas graças a Deus algumas igrejas voltando a serem abertas, com restrições, como é o caso do santuário amanhã, que volta a ser aberto, com participação do povo, com restrições ainda, mas aberto, e assim vai ser, um passo por vez. Não estava marcado esse momento, né, Ângela? Mas o padre foi conduzindo a oração e realmente foi de Deus, né? E foi de Deus, sabe por quê, Padre Wagner? Hoje eu recebi uma foto no meu celular, porque as mães estão vestindo a camisa e tirando a foto conosco, tanto pela TV Canção Nova quanto pela TV Evangelizar, porque a TV Evangelizar está transmitindo junto com a Canção Nova. E a foto mostrava eu pregando, a foto da televisão, na cama, uma pessoa doente, uma criança especial deitada na perna e uma mãe de joelho. E aquilo me emocionou muito, porque essas mães são guerreiras. Nós estamos cansadas, sabe, Adriana? Mas nós não perdemos a esperança. Aquela mãe de joelho, eu tentei até procurar aqui para a gente mostrar. Meu coração ardeu ao ver aquela mãe. E por você, mãe, por essa foto, já valeu a pena todo o sacrifício de estar aqui. Toda a batalha familiar que a gente enfrenta para não estar aqui. Então, a graça de Deus de poder ter essas TVs transmitindo. E obrigada a vocês dois nesse momento tão lindo. E aí eu tenho uma pergunta de uma mãe aqui, que eu achei muito interessante, que ela fala como podemos retribuir todas essas graças que recebemos. Retribuir retribuir pelo testemunho da fé. Retribuir por uma vida de amor efetivo aos irmãos e irmãs mais necessitados. Se nós somos tocados e transformados pela graça do amor do Senhor, a forma de retribuir é amando. Não é? É amando, efetivamente. E amando, sobretudo, os mais necessitados. De afeto, de atenção, de presença, de intercessão. Amando, efetivamente, ajudando quem precisa. É dessa forma que nós nunca vamos retribuir a Deus tudo aquilo que Ele nos deu. O salmista, inclusive, diz, né, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome do Senhor. Não é? O Salmo 115, se eu não me engano. Tanto que poderei retribuir. Toda retribuição se dá na Eucaristia, na Santa Missa, na oferta do sacrifício eucarístico. Mas é interessante que o sacramento da Eucaristia tem diversos nomes. Ah, verdade. Conta aí que tem mãe que às vezes pode não saber, né, padre? Não, tem diversos nomes, mas mistério da fé, sacramento da fé. Mas um dos nomes da Eucaristia é também sacramento do amor. Padre, e o padre canta muito bem, ó. Não, mas não... E poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me fez. Oferecerei o seu sacrifício. Invocarei o seu nome santo. Canta, padre. O seu santo nome oferecerei o seu sacrifício, invocarei o seu santo nome. Gente, o meu primeiro contato com o padre Wagner, ele era seminarista.
Já vem ela. E ele estava no palco cantando. Já vem ela. Cantava, não, A gente estava no espírito, agora vai para a carne. Vamos lá. Vamos pra carne. Mas olha que legal. E hoje eu tenho a graça de ter ao meu lado o sacerdote aqui. E ele não quer cantar. Então eu tô na carne mesmo. Canta com o espírito. Canta com o espírito. É isso aí. Vamos dar um sol maior. Essa tá bom pra ele, ó. Não dá mais pra negar. O mar é Deus. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. E a cruz está brilhando ali. Eu queria chamar o seu bispo para vir aqui, bispo de Uruguaiana. Só pode Dom vir, José por favor, Mário. para encerrar conosco, nos dar a benção daqui a pouquinho. Quanto tempo falta, diretora? Por favor, Dom, senta aqui. 5 minutos? Ai, ó, 5 minutos é muito tempo na televisão. Bem-vindo, Dom José. Dom José, por favor, sente-se aqui. Muito bem, sua palavra para nós nesse momento, nesse finalzinho desse momento. Isso que é trabalhar no improviso, né? Ô, Dom José, O Espírito vai conduzindo. E quando nós convidamos, o senhor olhou a programação e falou, quando que eu vou poder estar lá assistindo? Aí eu falei, quanto o senhor quiser, mas o senhor não achou que ia ser tão chamado aqui, né? Pensei que eu só viesse para celebrar a missa de amanhã. Aqui voluntário trabalha. Não, mas o gostoso é perceber que vocês estão fazendo juntos. Vai acontecendo, deixar-se conduzir pela ação amorosa de Deus. É colocar-se sobre o manto da mãe da Salete. Ela está ali também abraçando os seus filhos, abraçando as mães que sofrem, as mães que choram. E eu diria também as mães que buscam o conforto na Eucaristia. Ali tem a sua força. Nenhuma mãe que busca o conforto na Eucaristia ficará desamparada. Todas elas encontrarão conforto, encontrarão vida, porque Deus está aí. Foi uma das formas que Ele escolheu para estar entre nós. Não fomos nós que escolhemos, não foi os bispos, não foi Pedro que escolheu. Foi o próprio Senhor que foi se revelando ao longo da história. E os milagres eucarísticos estão aí para confirmar que não é balela da igreja, não. É real, é verdadeiro. Jesus está presente. E o bonito que a Eucaristia é o alimento da comunidade. Jesus celebra no seu grupo, na sua comunidade. E a Eucaristia é para aqueles que estão participando assídua, vivamente da sua comunidade. Ah, mas e os doentes? Os doentes gostariam de estar na comunidade, mas não estão, porque a doença os impede. Então, alguém da comunidade leva o espírito da comunidade até o doente, leva a Eucaristia, para estar em unidade também com a comunidade. Então, eu penso que deixar-se conduzir pela igreja, pela eclesialidade, pela vontade de Deus, é tudo isso, né? Então, temos que ir fechando. Eu vi que já levantou a plaquinha dos 3 minutos e o diácono me deu 5 minutos para tudo, né? E você tem que fechar, né? Não, a gente fecha com a palavra do bispo aqui também. Mas eu fico muito feliz de estar com vocês e, mais uma vez, eu deixo aqui o abraço, não só meu, mas também
dos bispos da Comissão do Laicato, o presidente da Comissão do Laicato é o Dom Giovanni, que ele me designou, então me escolheu entre todos os bispos do Brasil para ser um dos que comporia a equipe dele e me designou para estar com vocês e acompanhar os movimentos, serviços e associações do Laicato, né? Então, é toda uma equipe que quer ser igreja com vocês e apontar caminhos. E eu sinto aqui, queridas mães, querida equipe, Ângela, mãe das mães, super mãe, caminhar com a igreja, por mais que às vezes possa não ser tão prazeroso ir tanto ao encontro daquilo que eu desejaria, mas dá segurança ser igreja. A nossa igreja tem 2000 anos caminhando, já passou por tantos caminhos, não tem como negar que Deus está nela. E nós estamos aqui hoje, eu, em nome também do episcopado, para confirmar para vocês que querem ser igreja. Supermães não conseguem ser supermães sem a igreja. Eu vejo isso nas tuas decisões, nos teus encaminhamentos, Ângela. Com certeza. E é com as nossas mãos estendidas que nós pedimos a sua bênção. Muito bem. Eu posso levantar? Claro. Porque a bênção sentado fica meio sem graça, né? Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sim, Ele está no meio de nós. Por isso, Trindade Santa, que quis estar e está no meio de nós, te suplicamos a vossa bênção sobre nós que hoje aqui estamos, sobre toda a família Canção Nova, as mães que oram pelos filhos, sobre toda a nossa eclesialidade, sobre todos aqueles que caminham como igreja, e mesmo os que pensam diferente de nós. Suplicamos a vossa bênção, a vós que sois Pai, sois Filho e sois o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.